Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e ela não quer me dizer, porque eu quero tanto me esconder. São os relacionamentos ou aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, e eu preciso de uma solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e hoje eu posso enfim dizer: eu preciso tanto de você. Mas que relacionamentos, mas que aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que eu confie só em ti. Tudo é pra que eu confie só em ti.
vocês têm um dever de casa. Como eu falei, a intenção era só, simplesmente, deixar você familiarizado com os assuntos que estão relacionados à volta de Jesus. Mas hoje, eu pensei de hoje a gente falar de forma assim, mais objetiva. Se você leu realmente Mateus, Marcos, Lucas, se você fez dever de casa, eu queria adentrar com você. Acho que vai favorecer um pouco mais a tua compreensão, se você começou a ler, se familiarizar. Eu vou contar aqui para vocês um pouco de história. Não uma história antiga, não, uma história bem moderninha, tá? Não sei, talvez alguns até vão se lembrar com muita clareza, quem sabe até alguém se lembra até com mais detalhes do que eu, né? 2012. 2012. O que você estava fazendo em 2012? Há exatos 8 anos atrás. Não sei o que você estava fazendo, se você já era convertido, não era, tal. O que você estava fazendo aí em 2012? Quem se lembra, né? Como é que foi o teu ano de 2012? Quem está lembrado aí? Dá uma buscada no teu HD e vê se você tem alguma memória aí de 2012. Aí, Guilherme já está ali com a Cris. Esse ano aí falaram que ia acabar o mundo. 2012. Quem falou foi. Foi o Luan. Ah, tá bom, Luan. É isso mesmo, Luan. Exatamente isso aí. Era isso Porque aí eu não era cristão, daí eu acreditava nessas coisas, por isso que eu me lembro. Lembra bem, né? Ah, tá jóia. Então, vou começar com a história que o Luan lembrou aqui. 2012. O que havia em 2012? Então, Luan, vou até te dar mais uns detalhes aí, que de repente você não sabia. Mas o que rolou em 2012? Em 2012, havia muita gente que acreditava, tem até uma testemunha aqui já, que aquele seria um ano de muitas tragédias, acontecimentos ruins, né? E muitas pessoas que não criam, incrédulos, como ele falou aqui, havia inclusive uma preocupação de acabar mesmo. E era uma preocupação até excessiva com relação ao rumo das coisas, né? O que vai ser e tal. Agora, isso tinha um fundamento. Qual era o fundamento que havia? Haviam pelo menos três teorias. Três teorias. Né? Não é assim, o mundo estava assustado por qualquer razão. Não. Haviam três teorias. A primeira, talvez essa que o Luan falou aí, estava relacionada, inclusive, ao filme 2012. Tinha um filme chamado 2012, que falava sobre o término da humanidade conforme aquele calendário maia. Não sei se vocês lembram do calendário maia, porque o calendário maia terminava em 2012. E aí não era só gente leiga, não, cientistas, né, gente de renome. Tinha uma galera que estava com medo, amedrontada, pensando nos acontecimentos. Eu acho que o filme agregou, né, o elemento, porque o filme relatou, né, um monte de tragédia, um filme daqueles filmes que só a Hollywood consegue fazer. Então a galera acho que adicionou imagem do filme, com medo, tudo mais. Então aí muita gente se preparou para o fim. Tinha gente fazendo aqueles bunker. Eu vi uma matéria de uma galera que fazia bunker. Bunker é aquele esconderijo subterrâneo, aquele refúgio que a pessoa faz, né? Desde a Segunda Guerra Mundial que tem esses bunkers. Então o cara entra ali e ali ele coordena tudo, fica pronto para passar uns meses ali escondido ele ou a família, né? E aí está protegido de guerra, está protegido de um monte de coisa. Então esses bunkers são famosos, né? São famosos. E aconteceu que muita gente boa, renomada, construiu bunker nos Estados Unidos. Eu vi uma matéria sobre esse assunto. Tudo por conta de que eles achavam que aquela agenda do calendário maia era o fim. Embora polarizou com um grupo menor,
que cria que aquela agenda ali significava um recomeço, que os maias profetizaram, na verdade, um recomeço, o início de uma nova era, né? Tempo de renovação, de acontecimentos bons. A pessoa achou que depois de 2012, uns achavam que era o fim e outros achavam que agora tudo de bom vai acontecer no mundo. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria estava relacionada a uma matéria, isso eu sei que pouca gente sabe, vocês, capaz, não, a maioria não saber disso. Estava relacionado a uma matéria publicada por vários jornais do mundo num único dia, foi dia 25 de abril de 82. Eu não sei quantos anos você tinha em 1982, né? Mas eu estava casando nesse ano. Esse foi o ano do meu casamento, né? Casei no dia 4 de dezembro, mas 25 de abril eu era um incrédulão, então eu nem tomei conhecimento disso. Mas Modesto depois me falou que em 1982, eu só me converti em 84, né? No dia 25 de abril, vários jornais do mundo publicaram a matéria de que Cristo, o Salvador do mundo, estava nascendo, o Maitreya, a pessoa que iria colocar ordem no caos. E aí, né, nessa época, os cristãos ficaram antenados, né? Porque eles acharam que essa matéria se relacionava ao anticristo, né? E o que o pessoal calculou? Que em 2012, ou seja, 30 anos ia se passar, 30 anos depois, a preocupação deles é que o cara que nasceu lá dia 25 de abril de 82 ia completar 30 anos, né? Então, como eles criam que o anticristo, aos 30 anos, a semelhança de Jesus, ia então aparecer, né? E isso preocupava um monte de gente, porque eles falaram 30 anos e tal, e a galera acreditava que aquele seria o início da manifestação do anticristo aquele ano, porque ele era imitador de Jesus, que iniciou o ministério aos 30 anos, então eles achavam que agora ia começar o reinado do anticristo. O anticristo ia aparecer em 2012, aí já viu a cabeça da galera como é que não ficou, né? Em 2002, como é que não estava a cabeça da galera? 2012. Né? O Luan que falou aí, mas é bem isso aí, todo mundo esperando. Agora, então, havia a primeira teoria era essa, a segunda. E a terceira teoria, mano, a terceira teoria era a seguinte: tinha um camarada, um pastor, chamado José, né? José Luiz de Jesus Miranda, até tinha o nome de Jesus, José Luiz de Jesus Miranda. Ele era porto-riquenho, mas morava em Miami, né? E ele fundou uma igreja chamada Crescendo em Graça. Essa igreja, meu irmão, ela cresceu muito no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, só no Brasil tinha mais de 100 mil seguidores. E esse camarada, esse pastor, ele se autodenominou, naqueles anos anteriores ali, o Cristo encarnado. E ele tinha gente demais, gente com ele, tudo que é lugar do mundo, Brasil também. E aí alguns talvez vão se lembrar, porque ele assumiu o número 666, que é o número da besta, ele assumiu como sendo o seu próprio número. E o que eles faziam? Os discípulos tatuavam, não sei se vocês lembram disso, flecha, lembram, no Rio, o pessoal tatuava o 666, botava em carro, botava em porta, botava adesivo, botava em tudo que é lugar, o 666. Tinha gente que achava que era um grupo satanista, mas na verdade não era um satanista, era um grupo da igreja desse pastor, José Luiz de Jesus Miranda, e ele... e aí o pessoal da Barra, do Recreio, todo mundo via 666 aí, o pessoal do Rio, né? Porque... Tinha as 667 também. Mó doideira. Lembra não, Flecha? Do 666? Os caras tatuavam, faziam... E era um grupo crescendo em graça. Eu até tive contato com a galera desse grupo aí. Em um outro momento eu conto para vocês. Não é a hora. Mas eu tive contato. Foram lá em casa, tal. Porque o negócio deles era crescer em graça. Né? E esse cara... a primeira grande heresia que esse cara fez, o que ele fez? Ele, antes de se autodenominar Jesus, ele excluiu o Velho Testamento da Bíblia. E ficou
com o Novo Testamento, depois ele deu um outro corte e ficou só com as cartas de Paulo, das Escrituras. E ele aí ficou só com as cartas de Paulo, depois ele deu um outro corte, falou, não precisa mais de Bíblia, não. Se o Cristo está aqui, então eu falo, vocês ouvem. Então ele foi cortando. Começou com o Velho Testamento, depois cortou tudo, ficou com as cartas de Paulo, depois cortou a Bíblia toda, ficou ele que era o cara, né? E ele tinha uma doutrina que atraía muita gente. Por quê? Porque a doutrina dele dizia que o pecado não existia mais. Não existe pecado. Esse discurso de não existe pecado, ainda tem muita gente que acredita nisso. O pessoal que defende uma graça muito top, também acha que o pecado nem existe mais, porque Jesus excluiu por completo das nossas vidas. Então, que nós podemos viver de qualquer maneira, que nada nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu? Então, pode-se viver de qualquer jeito e segue a vida. Que tudo isso é graça de Deus. Aí, meu irmão, você imagina a massa que ele arrumou. Gente que tinha uma experiência, de repente, com Deus, mas queria ter uma vida também de pecado. E esse homem também, o que ele fez? Ele profetizou que em 2012 ia haver muita desgraça. E aí o que o pessoal cria? O pessoal cria assim, pô, o diabo vai ajudar esse cara. Porque a igreja não teve medo, mas a igreja pensou, o diabo vai ajudar esse cara. Porque se o diabo não promover todas essas tragédias, ele perde a credibilidade dele. E se ele perder a credibilidade dele, ele não tem como arrastar muita gente para o engano. Agora, se você ler o Mateus, capítulo 24, versículo 24, você vai lembrar que Jesus falou assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí, como não aconteceu nada em 2012 que ele profetizou, né? Aí no dia 8 de agosto de 2013, foi o dia de agosto de 2013, quando ele já tinha se declarado agora ele se declarou imortal. Ele se declarou imortal. Quando virou o ano que não aconteceu nada, ele falou, eu sou o Cristo. E imagina aquela multidão de gente cantando louvores para ele, entregando dízimo, oferta, relógio de ouro, carro, tudo para ele. Os cultos eram um negócio assim, doido. Entregando para ele, ele sentado no trono, assim, recebendo tudo. E você pode pensar assim, pô, cara, Franco, isso aí o pessoal não era crente, não. Esse pessoal começou bem, começou na fé. Foi se desviando à medida que ele foi colocando as heresias dele. Aí foi, entendeu? A coisa foi pegando fogo a partir disso aí. Agora, nesse dia que eu citei aí, de agosto, dia 8 de agosto, ele morreu. Agora, ele faleceu e foi difícil para as pessoas. O povo escondeu que ele tinha morrido. Então ficou aquele negócio, morreu, não morreu, está vivo, o cara é imortal. Aí ficou aquela confusão toda. Aí a esposa do cara veio a público e deu uma notícia dizendo que ele realmente tinha partido. Então você imagina, ó, o calendário maia tinha depois a questão do Jesus Miranda, né? Jesus Miranda, e também as questões. Eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas os caras criam também que ia acontecer esse fenômeno. Então, você tem aqui. O primeiro que eu citei está relacionado ao filme 2012, mas aqui também tinha uma coisa interessante. Eles acreditavam que ia passar alguma coisa no céu e a Terra ia sair do eixo, né? Os planetas iam se alinhar. Acho que era isso. Os planetas iam se alinhar e aí, quando os planetas se alinhassem, a Terra ia sair do eixo e ia produzir uma tragédia natural de proporções mundiais. Então, essa era a primeira teoria do filme 2012. Depois, essa que eu citei aqui, que acho que a maioria não conhece, lá de 25 de abril, que nasceu o Anticristo. E o terceiro, José Miranda, era a bola da vez. Bem, mas hoje, nesse tempo que a gente está falando aqui, eu não sei se já investigo, mas o cara mais cotado para ser o anticristo é o presidente da França, né?
Emmanuel Macron, né? Isso não, não tá certinho, Flash? Citei direitinho. Esse cara, pô, meu irmão, que tem de vídeo dele na internet falando que ele é o anticristo, mas as teorias correm entre esse Macron e também corre o Papa. Tem aquela galera que não abre mão, que é o Papa, por causa dos 7 montes, por causa da mulher que está sobre os 7 montes, o Vaticano, aí contra os papas, que eram 7, aí um desaparece, aí o oitavo homem ele volta. Então, eles profetizam, inclusive, a ressurreição de um dos papas. Então, tem um grupo que diz que um desses papas aí está intacto o corpo dele, sendo preservado aí em algum lugar, e diz que esse camarada volta, que ele seria a grande besta. Então, as teorias são muitas. Hoje tem muitas teorias. Quando alguém me pergunta, em geral me pergunta, e aí, Franco, o que você acha? Eu digo, eu não sei. Eu sei o que está na Bíblia. Agora, eu não posso ficar especulando o que está em volta. Inclusive, se eu ficar especulando, o maior risco que eu corro é parar de fazer discípulo e parar de falar da palavra de Deus. Então, eu não posso parar de fazer isso. Meu foco é na obra de Deus, fazer com que as pessoas creiam em Jesus, de todas as formas, e estou ali trabalhando. Se eu ficar especulando sobre se é Macron, se é Bill Gates também já foi o de Cristo, Bill Gates. E os caras fazem conta de número, nome, que é 666, tal. Aí os caras. Quando o cara explica, se você vê um vídeo, por exemplo, se você pegar um vídeo na internet e assistir, capaz de você sair convencido. Porque os caras eles são bons de argumentos, eles vão lá e mostram por A mais B, por C, por D, por E. Só que eu estou falando, isso já foi. Isso já é uma coisa já que acho que todo ano tem, todo século tem e o espírito anticristo está presente desde o começo. E na história houveram homens que de verdade você podia dizer assim, pô, esse cara é o anticristo. Como eu falei do general Tito logo no início do primeiro século, né? Quando ele tomou Jerusalém. Mas o mais famoso, mais próximo da nossa história foi Hitler. Hitler é uma figura assim muito excepcional realmente com relação. Mas o que eu queria falar com você para a gente ser breve e objetivo? Bem, que existe hoje um enorme grupo de cristãos que se preocupa com nada mais, nada menos de que a igreja vai ser arrebatada. Então, por que a igreja vai ser arrebatada por Jesus antes de qualquer evento ruim, qualquer coisa ruim que caia sobre a terra? Então, os caras não esquentam a cabeça com nada. Eu acho também que é uma outra percepção equivocada. De um lado, você tem gente que fica especulando, querendo descobrir quando Jesus vai voltar, faz conta, coisa e tal, e vive só em função disso, não faz discípulo. Acho que, de outro lado, tem uma galera também que não faz discípulo, mas também acha que está tudo lindo, maravilhoso, que não abrir e fechar de olho vai ser arrebatado. Que, inclusive, até quando pensa em santidade, pensa em santificar para si mesmo. Não, salvação individual, cuide de mim, cada um cuida de si, então aí fica focado na própria vida, sem cuidar de ninguém, sem amadurecer, sem gerar filhos espirituais, sem querer entregar a vida por outros. Então, tem essa galera também que acha que a igreja não vai passar por nada. E por que a igreja não vai passar por nada? Eu não me preocupo com nada. Não deveria ser assim. Por que não deveria ser assim? Porque aí a gente tem que ir para a escritura, irmãos, entendeu? Por quê? Porque quando você lê as escrituras, né, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Aí você já leu lá, você deu o dever de casa, você leu Mateus, você leu Marcos, você leu Lucas. Mas existem textos que vão corroborar muito com aquilo que você já leu lá. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18. A gente pode até abrir mais, mas 1 Tessalonicenses 4, 16. O contexto de Tessalonicenses, eu acho que é importante também você saber. A igreja estava passando por uma tribulação muito grande. Né? A igreja estava passando. Tribulação mesmo. Era a primeira carta, Paulo estava focado ali, muita tribulação. E muita gente, por conta da perseguição da igreja de tribulação, estava muito preocupado com o fim das coisas. E aí Paulo, no versículo 13 desse capítulo,
ele vai dizer para os irmãos que os apóstolos não queriam, nós não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, daqueles que morreram, para que vocês não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança, o pessoal do mundo. Aí, versículo 14, ele vai dizer, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E agora ele vai dizer, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Você vê que ele cria que os vivos que ficarmos até a vinda, não de nenhum modo precederemos os que dormem. Eu não sei se você lembra, numa dessas conversas que eu tive com vocês, eu falei, irmãos, guarda isso, isso é a palavra-chave. Paulo vai dizer que nós não vamos preceder os que dormem. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Ele vai dizer no versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Já parece aquele texto profético de Marcos lá, de Mateus 24, que ele diz que o Senhor vai enviar, Marcos também fala, enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, Franco, e os vivos? Os vivos, os que ficarmos, ele vai dizer, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o que vocês fazem? Consolem uns aos outros com estas palavras. Então, ele dá uma orientação de consolar os irmãos com essa palavra. Se você depois ler 1 Coríntios 15, né? 1 Coríntios 15, Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Mas ele vai dizer que é um mistério. Ele vai dizer, 15:51, vai dizer, eis que vou revelar para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar, aí ele vai dar uma dica da última trombeta. Da última trombeta. Curiosamente, João vai falar da 7ª trombeta, né? Lembra que tem as trombetas quando tocam. E a 7ª trombeta, ele não revelou o que aconteceu com a 7ª trombeta. Ele não revela. João não escreve o que acontece na 7ª trombeta. Mas Paulo diz aqui que no ressoar da última trombeta, ele vai falar assim, eu vou revelar esse mistério para vocês. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Aí depois, como o assunto lá em Coríntios, 1 Coríntios é a ressurreição dos mortos, é um tema legal, né? Mas você vê que a vinda do Senhor é repentina. Quando você entra no capítulo 5 da primeira carta de Tessalonicenses, ele vai dizer, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia, aí já expliquei a vocês que o dia é o milênio, né? 1000 anos, vem como ladrão à noite, né? E como assim o dia vem como ladrão à noite? Vem como ladrão à noite. Mateus 24:43 fala, Lucas 12:39 fala. Ele vai dizer, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem o quê? Dores de parto para a mulher que está para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Queridos, olha a coisa interessante. De nenhum modo escaparão. Vocês lembram que a primeira conversa que eu tive com vocês, eu falei sobre isso. Eu falei, irmãos, o dia do Senhor é assim, é um dia de juízo. Os judeus esperam por isso. Os profetas falavam sobre isso. É o dia que Deus vem para resolver a vida. Deus vai colocar a casa em ordem. É um dia de juízo. Então não fique esperando, não, é o dia do juízo. Diz que os perversos tentarão fugir. É o dia do Senhor, é aquele dia que ninguém escapa. Olha, ninguém escapa do dia do Senhor. Mas também é um dia de alegria. Porque os que estão em Cristo têm uma viva esperança. Qual é a esperança da igreja? A igreja espera que quando a trombeta tocar, a última trombeta,
os mortos vão ressuscitar primeiro e os vivos serão transformados nos ares. Então, essa é a esperança da igreja. Então, o dia do Senhor não é um dia que vai fazer mal para aqueles que esperam em Cristo, que vivem em Cristo. Outra coisa também que a Bíblia diz, que o dia do Senhor não vai pegar a gente de surpresa. Como não vai pegar a gente de surpresa? Então, aquele negócio que o pessoal fica falando do filme Deixados para Trás, nem é real. Nem é real, porque Paulo está dizendo já aos Tessalonicenses. Ele está falando, gente, não vai ser assim. Vocês estão avisados, vocês estão tranquilos, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Ele inclusive fala sobre isso. Citei que Mateus. Ele falou, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição. Como vem as dores do Pai. Jesus fala sobre isso. Jesus fala do princípio das dores. Vocês lembram lá? Então, quando começar a acontecer os princípios das dores, você fala assim, opa, a mulher começou a ter dor. Esse bebê vai nascer. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Começaram as dores. Se nós considerarmos que esse tempo da pandemia são os princípios das dores, aí a gente tem que ficar esperto. São o princípio das dores, tá bom. Então a gente bota barbinha de molho. Barbinha de molho. Deixa eu abrir aqui meu coração com vocês aqui. Posso abrir? Eu tive uma experiência com a sexta trombeta, assim, uma visão. Eu acho que eu já contei para vocês, mas vou falar assim, rapidamente uma coisa para vocês pensarem. Tá? A sexta trombeta fala de uma destruição mundial de proporções que nunca houveram antes. 1/3 da Terra seria destruído hoje. Se a sexta trombeta tocasse hoje, 1/3 da Terra seria destruída. Mas aí João fala, lá em Apocalipse, como isso se dá. E ele fala de um exército de 200 milhões de soldados. Ele diz que tem 4 anjos amarrados junto ao rio Eufrates que o Senhor solta. E quando Deus solta eles, e que é interessante que tem dia, hora, mês e ano marcado para isso. É assustador isso aí. Porque é algo que tem dia, hora, então já está na agenda de Deus, não dá para dizer atrasa, nem dá para dizer antecipa. Isso vai se passar. Com dia, hora. Mas diz que quando essas criaturas forem soltas, eles vão promover uma guerra. É isso que está dizendo, porque ele está falando de um exército de 200 milhões, de vermelho, amarelo e azul, o uniforme dos caras. Há alguns anos, já há alguns anos, eu lembro que quando eu me converti, que a gente lia sobre isso, a gente achava assim meio utópico, esse negócio, meio a figura, esse negócio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Várias coisas que existem hoje no mundo, quando eu me converti, não existia. Celular. Não existia celular. Essa coisa que a gente está falando aqui era coisa de ficção científica. Eu derrubei um negócio. Era coisa de ficção científica. Como é que era filme de ficção? O cara pegava um tijolão, assim, um negócio do tamanho de um tijolo, grandão assim, e falava assim, calma, e via a carinha aqui, tudo era ficção. Então, um negócio desse tamanho, um trombone, com antena de 2 metros, e o cara falava ali naquele negocinho ali, para o outro responder do outro lado do mundo. Do outro... isso é um filme de ficção científica. Não existia. Então, quando eu lia, por exemplo, assim, que a besta vai marcar todo mundo e ninguém compra, ninguém vende sem o número da besta, o que eu pensava? Isso é figura. Isso não pode ser literal. Isso não pode ser literal. Eu não sei se você sabe, mas todo código de barra, por acaso não teria um código de barra aqui na minha mão. Todo código de barra okay. Deve ter na Bíblia. Código de barra. Está aqui. Aqui, está vendo o código de barra? Olha aí. Isso aqui, há vários anos, quando o código de barra foi implantado, você está vendo que tem 3 barras aí que não tem número? Você está vendo que tem 3 que não tem número? Esses é o primeiro, os 2 da ponta e o do meio. Os 2 da ponta e o do meio não tem número. Isso é mundial. Está vendo aí? Os 2 da ponta e do meio não tem número. Sabe que número é esse? Alguém sabe?
Ah, sabe, né, Gui? É o 6. Esse não é... Há vários anos, Gui. Mas, claro, não havia tecnologia que havia hoje, não. Não havia essa tecnologia, não. Quando um pastor, amigão... esse pastor, cara, os filhos dele estão até em Curitiba. O que trabalha lá no Omits, lá, o Léo. Aquele rapaz lá, os dois filhos que trabalham. Como é que é o nome, Flash, dele? Marlon. Marlon. Um dos filhos é Marlon. Então, o Moacir começou a manipular, mexer com informática, coisa e tal, e ele, lembra da gente conversando. Ele foi o primeiro cara que me falou isso. Olha, isso aqui é meia. E ninguém sabia explicar porque o código barra nasceu com 666. Nasceu 6, 6 e 6. Ninguém sabe explicar. Mas hoje, tudo aquilo que João falou é possível. É possível você colocar um chip na mão, um chip na testa, alguém te escanear. Imagina um negócio desse na época, convertido, não convertido, é impossível. Alguém escanear, e aí. Isso tudo é possível. Então, tudo que João falou é possível e é possível que seja literal. Imagina, você pode controlar uma pessoa, você pode comprar. Daqui a pouco já tem gente que implantou chip na mão, já tem gente com chip no corpo, já tem gente com esse chip. E ali, quando o scanner passa, vum, zoom, zoom, já sabe quem é você, sabe tua conta corrente, sabe tudo. Então, ele vai dizer assim, João, ninguém compra e ninguém vende se não tiver a marca da besta. Que o número calcula. É 666. Bom, claro, quando ela não convertiu, eu dizia assim, isso aqui não tem como. Hoje eu sei que é possível. Como também, naquela época, não tinha um exército de 200 milhões de homens. Hoje a gente sabe que a China é capaz de botar 200 milhões. O efetivo dela não é 200 milhões, já chequei. Mas em uma guerra mundial, a Índia e a China têm potencial para ter um exército de 200 milhões de pessoas. Então, hoje existe uma guerra fria nos Estados Unidos. Estou só especulando, tá, Amado? Não estou falando de Bíblia, não. Estou especulando, só para quem gosta de especular também. Hoje existe um exército, hoje existe uma guerra fria já entre a China e os Estados Unidos. Tu pega um Trump sangue quente, nem estou falando da Coreia, não, estou falando da China mesmo. Um chinês daquele lá também estourado. Pode estourar uma guerra mundial. Uma terceira guerra mundial, irmãos, seria de uma proporção absurda. Inimaginável. Uma terceira guerra mundial. Inimaginável. Que poderia cumprir exatamente a visão de João lá, de um terço da terra se perder. Um terço da terra se levar. Mas depois que toca a sexta trombeta, diz que um terço depois, que logo depois as pessoas não se arrependeram dos seus furtos. Se você pegar lá o texto, você vai ver. Não se arrependeram da sua prostituição, não se arrependeram da sua idolatria, nem de adorar demônio. Em suma, acontece uma tragédia com essa magnitude, mas as pessoas seguem na mesma. Os que estão furtando, seguem furtando. O cara do governo segue metendo a mão, segue roubando, segue aquela coisa todinha. Quem está na prostituição, segue na prostituição. Quem adora o demônio, segue adorando o demônio. Então, todos aqueles pecados seguem. Não há um grande quebrantamento. Não há. Isso quem fala é João. Né? Mas vamos voltar para Paulo, para os Tessalonicenses, lá para vocês se ligarem. Então, Paulo vai falar isso, que a gente tem que se consolar um ao outro, né, com essa questão, e diz que ninguém vai escapar. No versículo seguinte, ele vai dizer que vocês não estão em trevas. No versículo 4, capítulo 5. Para que esse dia apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês são todos filhos da luz. São filhos do dia. Desculpa, e nós não somos da noite, nem das trevas. Aí ele vai dar um conselho. Assim, pois, não durmamos como os demais. Então, ele está dizendo que tem gente dormindo. Eu citei outro dia aqui numa live, Romanos 13, 11, quando Paulo diz, eu falo com vocês que conhecem os tempos. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que a gente tem que acordar e vigiar. Vigiar, fala sobre isso. Vigiar é estar acordado à noite. Claro, às vezes você faz vigília mesmo, fica à noite acordado, orando, buscando a Deus, mas
vigiar é nesse mundo tenebroso, o mundo está escuro, o mundo está ruim. Você tem que acordar e vigiar, pô, e ficar esperto. Não é tempo de dormir. Ó, não é tempo de ficar perdido em notícia. Não é tempo de ficar vendo trocentos filmes. Não é tempo de ficar na série. Não é tempo disso. Acorda. Acorda, desperta porque dormes. Não é tempo. É tempo de você estar orando, vigiando e orando, como diz a ordem. Vigiando, atento, ó, olho vivo, sacando tudo, percebendo todas as coisas. Esse é o tempo. Discernindo, para que esse dia não pegue você de surpresa. Senão você vai achar que é mais um negócio do mundo, quando não é. Se você vai para Deus, há uma grande probabilidade de você começar a ouvir o Espírito Santo dizer para você, olha, cuidado. Ó, estou chegando. Ó, se prepara. Ó, guarda. Ó, até sai dessa cidade. Pode ser. Quando João fala da destruição da grande Babilônia, ele diz que Deus fala com os filhos dele, sai daí. João, na visão do ele diz, mete o pé daí, sai. Imagina um cara, um crente mundano, ele sai de lá, ele fica lá, né? Tá igual Ló, a mulher de Ló. Engraçado que Jesus falou da mulher de Ló também. É um texto, é um versículo só de Lucas, porque lembrai-vos da mulher de Ló. Quando o cara vive de forma terrena, mundana, ele desconecta de Deus. A mente dele está no auxílio emergencial, entendeu? Não tá no auxílio do eterno. Entendeu? A mente dele é só dinheiro. O que eu vou comer, beber, vestir? Essa coisa terrena maligna. Não tem descanso. Não tem jejum também, não. Não tem nada. O negócio dele é vender o almoço para comprar janta. Então, é um negócio absurdo. Então, esse espírito mundano, ele te cega. Ele te ensurdece. E aí você pode ser pego de surpresa. Por isso que Paulo está falando, galera, nós não somos filhos da noite, nós somos filhos do dia. A gente tem que estar todo mundo espertinho. Agora não é... Oi? Nós não somos da noite. Assim, a gente não tem que dormir. Aí ele vai dizer que quem dorme, dorme à noite. Quem se embriaga à noite. Nós, porém, somos do dia, a gente tem que ser sóbrio. A gente tem que estar revestido da couraça da fé, do amor, tomando capacete, esperança da salvação. Ele fala daquela luta, do dia mal. Ele vai se referir exatamente do dia mal. Porque olha o que vai dizer o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Não nos destinou para a ira. Entendeu? Ele não nos destinou para a ira. Isso você lê logo no iniciozinho dessa carta, capítulo 1, versículo 10. Diz que para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então vem uma ira. Então o dia do Senhor é o dia da ira do Senhor. É o dia da vingança do nosso Deus. Você lembra lá disso aí? É o dia da vingança. Deus vai se vingar. Deus vai dizer, Deus vai cobrar o sangue dos profetas derramado, o sangue dos inocentes derramado. Ele vai cobrar tudo isso aí. É o dia dele cobrar. É o dia dele cobrar o sangue de Jesus. É o dia dele cobrar, gente. Então, a única maneira está em Cristo. Então, como a gente não foi destinado para a ira, a gente tem que estar linkadinho com Deus. Para quê? Para que essa ira não alcance a gente. Que a gente não durma o sono da indolência. É isso que o Paulo está falando. Pô, acorda. Acorda para tu não ser punido, para você não apanhar junto com o incrédulo. Entendeu? Sai dela, povo meu. É isso que ele está falando. Sai dela para você não apanhar junto com o perverso. Você não precisa apanhar junto com o perverso. É isso que ele está dizendo aos Tessalonicenses. Bem, a igreja de Tessalônica, eu falei, passava por uma grande luta, tribulação. Aí Paulo estava animando eles a crescer em amor, fé. Ele disse, inclusive, vocês estão crescendo em amor, fé, esperança. Mas ele disse também que tinha que corrigir a deficiência da fé daquela igreja. E nas duas cartas, irmão, não sei por que cargas d'água, Paulo escreve, ele fala sobre o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, o dia do Senhor. Então,
esse dia do Senhor, que é o milênio, que é o dia do juízo, o dia da ira de Deus, é um dia que vai durar 1000 anos, segundo Pedro, na segunda carta, 3:8. E se refere ao milênio. Apocalipse 20 também. E como a igreja estava sofrendo, Tessalônica estava sofrendo perseguição, estava enfrentando dificuldade, parece que Paulo estava consolando também eles. Com essas palavras, ele estava consolando e ia dizendo para os irmãos, anime um ao outro, consola um ao outro. Né? E outra coisa que Paulo também tem claro, sabe o que é, amado? É que essa tribulação, Paulo pensava que a tribulação que eles estavam vivendo já era um sinal da volta de Jesus. Sabia disso? Tá lá, 1:7. Se tu pegar a carta lá e for lá para 1:7, olha só o que Paulo vai dizer em 1:7. De 1 Tessalonicense, acho que já entrando em segundo, ele já fala isso. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. É a segunda carta. Não é a primeira, não. A segunda carta, logo na segunda carta, ele vai começar assim, ó. Vê lá. Ele vai dizendo assim, que de vocês que estão sendo atribulados, eu vou ler o contexto, né? Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Então, a igreja está passando um maior perrengue. Então, é justo para com Deus que ele retribua a tribulação para aquele pessoal que está atribulando vocês. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco. Agora, quando é que vai ser esse alívio, amado? Vê aí, 2 Tessalonicenses 1:7. Quando é que vai ser esse alívio? Vê se alguém acha aí. Eu queria que você lesse. Pode ler o 7 e o 8. Já leu o 7 e o 8. Quando é que a gente vai ter esse alívio? 2 Tessalonicenses 1:7 e 8. Quando é que a gente vai ter alívio? Ele falou, ele vai dar tribulação para quem está tribulando vocês, mas vai dar alívio para vocês. Mas quando é que ele vai vir esse alívio? Quem interpreta? Vai, abre teu microfone e fala aí, Guilherme. Você está sem microfone. Vai ser na 7ª trombeta, quando Jesus vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Então, quando é que a gente vai ter alívio? Quando o ímpio tiver juízo, quando Jesus voltar. É aí que a gente vai ter alívio. Só vai ter alívio quando Jesus de verdade estiver voltando. Aí talvez você não saiba, mas por que Paulo escreveu isso? Porque a profecia é muito interessante. Ele cria, de verdade, nos primeiros momentos, Paulo e Pedro também, que Jesus voltaria naquele tempo. Eles criam assim, já depois de ter experiência de ser arrebatado, aí ele já começa a falar, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala dos séculos vindouros. Mas graças a Deus que ele escreveu essa primeira carta aos Tessalonicenses, porque fica atual para nós. Fica longe para eles, mas fica atual para nós. Porque ali já deixou uma pista clara. Quando é que é uma pista clara? Quando todo mundo estiver passando por uma grande tribulação e muita gente estiver nos atribulando, porque vai haver uma grande perseguição, vai haver. Jesus falou, se você leu lá Mateus, Marcos, tu vai ver, Marcos vai dizer, inclusive, que a tribulação que a gente vai passar, a perseguição que a gente vai passar é para a gente poder pregar o evangelho para as autoridades. Então vai haver, não se iluda. Mas quando houver essa tribulação sobre a terra, ela só vai terminar na manifestação do Senhor. Está ali escrito, não tem como escapar. Ele está sendo claro. Ele diz clarinho lá, conforme o Gui leu ali. Ele falou, vocês estão sendo atribulados agora, mas vai vir alívio, juntamente quando quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Né? Ele está falando isso aí. Corrobora com 1 Tessalonicenses 3:13 lá. Né? Também vai falar isso, porque na presença do nosso Deus e Pai, a vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Ele vai falar também isso, lá no versículo 13. Né? Ele vai falar no versículo 13, vê se não fala. No 3:13.
Ele vai dizer exatamente desse jeito. Ele vai dizer, por de fato, ouvimos que há algumas pessoas que vivem de forma desordenada, no trabalho. Não, desculpa, é no primeiro. Eu estou na segunda aqui. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Ele vai dizer assim, ele está fazendo oração, né, por eles, que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, prepare o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a oração dele, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, coisa linda, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então, você vê que essa carta ele deixa muita referência, né? E muito legal. Bem, eu penso, já falei aqui muito já, tem um tema que eu queria que vocês estudassem. Agora eu quero dar um dever de casa para a próxima sexta-feira. Tá? Dever de casa, dever de casa, dever de casa, dever de casa. Eu gostaria que vocês, agora, não vou dar cola, não vou dizer onde está, que capítulo está, que versículo está, não gostaria de dar nenhuma cola para você. Inclusive, se você não estiver fazendo dever de casa, tu vai ficar aí meio vagante. Você pode juntar 2, 3 e estudar. Puxar aí, juntar aí no Zoom, aí, estudar, perguntar, consultar, pode pesquisar. Mas a minha tarefa é a seguinte, sobre a ressurreição dos mortos. O que você sabe sobre a ressurreição dos mortos? Porque Paulo falou que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É bom sempre lembrar, tem um texto de Tessalonicenses também que é muito chave, talvez você não se toque nele, mas aquele texto, não da primeira carta, mas da segunda carta de Paulo, ele, segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 3, ele é chave, tá, irmãos? Chave quando fala do arrebatamento. Isso aqui a gente já tocou, a gente já falou sobre esse texto aqui. Que, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele. Vinda de Jesus, nossa reunião com Ele. Vinda de Jesus, nossa reunião com Ele. Aí ele vai dizer que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Isso aqui a gente já conversou. A gente já sabe que a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele não acontece sem que primeiro se levante, venha a apostasia, esfriamento espiritual. E depois do esfriamento espiritual, o homem da iniquidade se levante. Se é Macron, se é o Papa que vai ressuscitar, não sei quem é. Eu sei de uma coisa, ele tem que se levantar. Quando esse cara se levantar, segundo as Escrituras, ele vai ter 3 anos e meio para fazer o que ele quiser. Se você estiver vivo e você vê o anticristo se levantar para governar, foge. Porque Jesus falou que se perseguir você numa cidade, foge para outra. Foge. Procura um canto para você e procura ficar 3 anos e meio preservado. A não ser que Deus fale contigo, quando você estiver orando lá na tua toca, ele diz, não, eu quero que você morra. Vai lá pregar para fulano. Ou entra um grupo de soldados, te prenda lá e te arrasta pelo cabelo e te leve. E aí não tem jeito, aí você vai para todo mundo. Mas se você estiver vivo e Deus te preservar vivo até a volta dele, você tem 3 anos e meio. 3 anos e meio para orar, para viver, para sobreviver. 3 anos e meio. Você não vai ter celular, porque celular te encontra. Qualquer coisa que você tiver, te encontra. Se o anticristo vai querer botar chip em todo mundo, chipar todo mundo, você não vai aceitar chip. Logo, tu não vai aceitar chip na mão nem na testa, mas também você não vai aceitar ficar com nada que te ache. E os celulares são assustadores, gente. Assustadores. Se você estudar sobre o celular, é assustador. Teve um irmão, há muito, agora outra
outra história, vou te contar. Há muitos anos, Ideraldo, pai do Dinho, me contou um sonho. Ele falou que eu passava na casa dele, convocava vários irmãos e dizia: eu quero que vocês reúnam lá, porque começou uma grande perseguição. Jesus está voltando. Eu dava esse sinal para ele. Esse é um sinal mesmo. E ele disse que reunia um pessoal na Praça de Guilherme da Silveira e ele falou assim: Franco, tinha uma montanha de celulares. Só que o celular naquela época não é o celular que é hoje. Ele contou o sonho, e a gente ficou pensando assim: por que a gente jogava fora o celular? Por que a gente jogava fora o celular? Mas hoje está muito claro. O celular na tua mão hoje é um problema. Porque hoje, se o celular está contigo, é chacho. Então você tem que gastar 3 anos e meio da tua vida sem ser achado. Igual aqueles filmes que o cara tira tudo dele, entendeu? Arranca tudo dele e vai para o mato, vai para algum lugar que ninguém te acha, vai para a Porra da Folha, vai para aquelas, sei lá se tem algum lugar ainda, aquelas comunidades ribeirinhas do Amazonas. Se você quiser, porque não tem muito tempo. O anticristo ele vai reinar por 3 anos e meio só. É metade de um tempo completo. Um tempo completo para o judeu tem 7 anos. Deus repartiu no meio, vai dar ele 3 anos e meio. Isso quem fala, tanto o profeta Daniel fala como João fala, isso está muito encaixadinho. Quem estuda as escrituras, ninguém discute sobre isso. Sabe que o reinado dele é de um tempo, mais um tempo, mais um tempo, mais metade de um tempo. Todo mundo sabe. João chega a calcular os dias. Coloca todos os dias lá e diz: esse é o tempo dele. Então é o tempo que nós teremos também. Bem, eu quero dar o dever de casa para você. O dever de casa é o seguinte: eu queria que você estudasse sobre a ressurreição dos mortos. O que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos? Porque tem gente que pensa assim: Jesus ressuscitou as pessoas. Não, estou falando da ressurreição dos mortos. Por que a igreja tinha tanta fé, tanta certeza, tanta esperança na ressurreição dos mortos? Eu queria te dar essa tarefa, pode ser? Dever de casa, está dado? Tudo que você puder fazer, junta 2, junta 3, lê a Bíblia, futuca daqui, vai ali, ora. Hoje um africano muito querido, não conheço ele pessoalmente, botei ele na fita do Flecha também. Ele conheceu a gente por causa do programa Tamo Junto. Vai imaginar um negócio desse. Está indo para a Inglaterra agora porque a esposa está na Inglaterra. Ele estava a trabalho na África. Fala aquele português de Angola, né? E ele hoje está em contato. Né? Coisa linda, daquelas coisas que Deus faz propagando a palavra dele. Levando. Mas ele me fez uma pergunta. Ele disse que a devocional dele foi em cima de Marcos. E ele queria entender, Marcos 5, por que Jesus deixou os demônios nos porcos. Por que Jesus deixou os demônios nos porcos? Os demônios pediram, ele fala que isso está aqui, os demônios pediram a Jesus, suplicaram a ele, por que Jesus deixou os demônios ficarem nos porcos? Aí eu falei para ele, primeiro que os demônios pediram: não tira a gente desse território, não expulsa a gente desse território, deixa a gente para os porcos se suicidaram. Depois, os gadarenos lá queriam que Jesus fosse embora. Expulsaram Jesus da terra deles. Sai daqui. Tipo assim, ou é Jesus ou os porcos. Eles preferiam os porcos. E eu falei: cara, olha, os demônios são territoriais. Expliquei a ele que os demônios eram territoriais. Expliquei a ele que os porcos não queriam ficar endemoniados, se suicidaram, que os gadarenos preferiam os porcos ao invés de Jesus. Mas eu falei: mas sobre por que Jesus deixou? Eu não sei. Vai perguntar a Deus. Você ora, fala com o Espírito Santo. Porque, irmão, quem vai saber por que Jesus... É uma lição para nós. Eu falei: é uma lição, tem um ensinamento maravilhoso para todos nós, mas eu sei, não tenho ideia. Aí você pergunta ao Espírito Santo: Senhor, por que Jesus autorizou os demônios? Talvez Deus fale, porque eu não sei. E foi muito legal a resposta dele, que ele ficou assim, tão feliz. Falou: oh, que bom que você me... É isso mesmo, eu tenho que ir para o Espírito Santo. Eu tenho que falar com o Espírito Santo. Então, o que você não entender sobre a ressurreição dos mortos, fala com Deus. Tá? Pergunta, ora. E aí, na próxima sexta, aí eu faço uma casadinha. Eu falo da ressurreição dos mortos com vocês. Né? Eu mandei para o Adriano o PED.
Tu passou para eles aquele pede, o propósito eterno de Deus? Passou? Passei sim, Heavy. Passei para todos do grupo, hein? Oi? Passei sim, passei para todo do grupo. Passou, não passou? Passei. Ele estava por aqui. Eu botei no teu. Eu acho que eu tinha no teu WhatsApp, não foi, Lore? Mandou, quer que eu mando para ti de novo? Eu te encaminho. Não, eu tenho aqui, eu mandei para você, você mandou para mim. Você mandou no meu Não, zap. Aham. eu baixei, eu tenho ele aqui no computador também, tá de boa. É que eu ia fazer Uhum. agora. Eu ia fazer só para mostrar para a galera, que rapidinho, acho que até cabe aqui, que tem um pessoal que está dormindo, mas acorda rápido. Eu acho que dá para fazer aqui. Flash, devolve para mim o anfitrião aí, por favor. E faz anfitrião de novo. Ou então me autoriza a compartilhar a tela. Pode ser? Sou eu de volta? Ah, tá. Eu queria mostrar para vocês rapidinho. Talvez até coopere. Coopere. Eu não sei se vocês entenderam. Estão vendo aí? Todo mundo está vendo? Uhum. Aqui, Positivo. o propósito eterno de Deus. Está vendo esse quadro aqui? Esse quadro aqui é uma linha do tempo. Estão vendo aqui onde estou passando o mouse aqui? Uhum. Aqui eu falo da Positivo. eternidade passada, aí vou citando os textos todinho, a criação do homem, esse bonequinho. Esse tridente aqui é a queda do homem. Depois eu falo desse período, aí falo do homem caído e falo do resgate desse homem caído. Aí esse período aqui, as duas setas, uma descendo, uma subindo, é o período que a gente está vivendo hoje, o período da igreja. E aqui, esse tempo da igreja, ele vai... Está vendo que a seta está para cima? Seta para baixo, Pentecostes. Seta para cima é a ressurreição dos mortos. Está vendo essa setinha aqui? Não estão dando para ver aí daí? Sim. Então, alguém tem que dizer assim. Esse aqui eu estou falando que é o período da igreja, entendeu? Ó, Pentecostes, aqui, a ressurreição dos mortos. Ok. Arrebatamento da igreja. Esse tempo aqui é o milênio. Ó, até o inferno, o branco, o novo céu. Mas isso tudo aqui eu tenho. Pô, tá dando um retorno. Opa. Isso tudo aqui eu tenho num pad, num vídeo. Tá vendo aqui, ó? Aí vão entrar todos os textos. Você tem que sinalizar esses íconezinhos aqui, ó. Ó, esse ícone aqui com esse ícone aqui, tá vendo aqui? Ó, esse para cá, esse para cá. Aí você tem que ver que isso aqui fala, aí eu falo da eternidade passada. Depois eu falo da criação do homem, aí tu vai associar os ícones aqui, ó. Criação do homem, os versículos bíblicos que fala, tá? Depois eu falo da interferência do diabo no pecado, tá legal? Explico as raízes, a raiz da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é soberba, incredulidade e rebelião. Como o pecado entrou no mundo, cito direitinho. Aí depois eu vou falar agora que esse homem se tornou inútil ao propósito, tá vendo aqui? Isso tudo tem em vídeo. Você tem que sempre associar o íconezinho com o que vai rolar agora. Que perdeu sua utilidade, né? Sua qualidade, seu caráter. Aí Deus não desistiu do propósito, aí vem a cruz, mostra todos os... Agora fala da raiz da árvore da vida. Humildade, fé e mansidão, que é igual a obediência. Né? Aí você vai ver a resposta de Deus, o orgulho, né? Que é o evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira, tal. Deus não desistiu do propósito, restaurou a qualidade no homem. Aí depois
uma nova raça é criada, com uma nova missão, mas com o mesmo propósito. E aí eu vou falar desses dois períodos, tá vendo aqui, ó? Pentecostes, a missão da igreja e a primeira ressurreição. Eu não falei do arrebatamento, mas a primeira ressurreição com arrebatamento da igreja. Então esse é o período que nós vivemos aqui, ó. Tá vendo? A missão da igreja, eu falei, ó, esse é o período que a gente deve cumprir. O íconezinho está bem feito aqui, tá vendo? O íconezinho. Com todos os textos, ó, Pentecostes, propósito eterno. E aqui eu começo a falar do arrebatamento da igreja. A primeira ressurreição. Está vendo aqui? Você vai ler a ordem dos acontecimentos. Né? Os que tiverem feito bem. Eu já estou dando uma cola. Eu falei que não ia dar cola, estou dando cola para vocês. Sobre a ressurreição dos mortos. Está vendo? Vai lá. E aí, a ressurreição da vida, vou explicar. Depois, quando é que ele virá? Jesus, o que acontecerá com o filho da perdição? Perguntinhas básicas. Isso tudo está acontecendo aqui, tá? Aí vai entrar o milênio, que é esse período aqui, tá vendo? Essa famíliazinha aqui, os 1000 anos, como serão esses 1000 anos. O inimigo é destruído para sempre, essa fobia. Aí conta a história de como ele é destruído para sempre. E aí o juízo do trono branco. O juízo do trono branco é a segunda ressurreição, é a ressurreição do juízo. Aí todos os textos estão aqui devidamente colocadinhos para vocês. Tá vendo? Novo céu, nova terra. Venho sem demora, uma família com muitos filhos. Aí tá lá, acabou o padzinho. Esses, claro, tá tudo bonitinho aí, né? Mas quando eu fiz a primeira vez era um negócio assim, esquisitinho. Mas aí depois a Tita deve ter pego isso aí, melhorado muito. E aí tá desse jeitinho para você. Mas se você pegar o PED, esse documentozinho, e passar, lendo a Bíblia, tu vai entender o passo a passo também. Aí isso talvez corrobore contigo, colabore contigo no estudo da ressurreição dos mortos. Claro, tem vários outros textos. Ali eu coloco só alguns pontos, mas você tem que fazer o teu dever de casa bonitinho. Tá bom, galera? Deu tempo já. Nosso tempo aqui já deu. Nós estamos aqui há 1h28 também esperando a galera chegar. Né? Vou pedir alguém para orar por nós, para despedir da gente aí na bênção de papai. Não sei se estão todos vivos aí, se está todo mundo por aí. Posso mesmo. orar? Tu ora, daí. Estamos vivos. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo aqui. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que recebemos aqui. E pedimos, Senhor, a Ti que os nossos olhos, Senhor, sejam iluminados, que o nosso coração, Senhor, possa, de fato, Senhor, estar recebendo, Senhor, de Ti, Pai, cada vez mais a clareza dos últimos dias, Senhor. Para que não sejamos enganados, para que não sejamos, Pai, levados, Senhor, por tantos ventos de ensinos que estão aí, Senhor. Pai, nos guarda, nos livra, em nome do Teu Filho Jesus. Pai, também não permita que a gente venha estar dormindo, Senhor, nesse tempo. Que a gente possa estar atento, Senhor, conectados de verdade com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, de verdade a estarmos ligados à Tua Palavra. Senhor, esse dia vai ser o dia glorioso da Tua igreja, mas que nós possamos também, Senhor, ao mesmo tempo estarmos com o coração, Senhor, cheios de misericórdia daqueles que perecem, Senhor. Que possamos pregar o Evangelho, Senhor, que o Senhor possa nos levantar para pregar o Evangelho, para anunciar a boa notícia. Aqueles que estão perecendo, Senhor, aqueles que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade, que sejam iluminados, que possamos trabalhar intensamente para edificar a igreja, para fazer discípulos, em nome de Jesus. Senhor, nos encha de ousadia, de intrepidez,
para que possamos pregar o Evangelho, Senhor, no nome de Jesus, Pai, que toda essa verdade que temos recebido, que todo esse ensino que temos recebido através do Teu Filho, através do Franco, que tudo isso, Senhor, nos impulsione a pregar o Evangelho, Senhor, a estarmos cada vez mais seguros, Senhor, a estarmos cada vez mais, Senhor, alegres desse grande dia, Senhor, do dia do Senhor, Pai, desse dia glorioso para todos nós. Mas também será o dia também de juízo, vai ser o dia da prestação de conta. Senhor, então, Pai, nos ajuda a pregar o Evangelho. Senhor, nós temos parentes, temos vizinhos, temos pessoas, Senhor, que nós amamos, que ainda não Te conhecem, que ainda não se entregaram a Ti. Pai, nos leva essas pessoas, nos dá, Senhor, a sensibilidade para pregar o Evangelho, nos dá a sabedoria de anunciar o Evangelho, que possamos, Senhor, que o Senhor possa preparar o terreno, que o Senhor possa nos dar o contexto certo na hora de lançar a semente, em nome de Jesus, Pai. Também inspira o Franco, Senhor, para que a gente possa seguir nesse ensino, nesse estudo, Pai, e que nós possamos absorver o máximo possível em o nome do Teu Filho Jesus, que eu oro. Pai, muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Por algum motivo, enfim, minha alma se abateu em mim, e ela não quer me dizer, porque eu quero tanto me esconder. São os relacionamentos ou aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, e eu preciso de uma solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. Se abateu em mim, e hoje eu posso enfim dizer: eu preciso tanto de você. Mas que relacionamentos, mas que aquela promoção. Passa o dia, passa o tempo, Cristo segue sendo a solução. E o certo que eu percebi, por mais que eu não consiga entender, privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só. A quem irei, Senhor? Só Tu tens
tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. A quem irei, Senhor? Só tu tens a vida eterna. Só tenho paz, Senhor, se a tua mão me governa. Privações eu sei que posso passar e não ter tudo o que eu desejar. Se o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Tempestades com certeza virão pra me aproximar do seu coração. Tudo pra que eu confie só em ti. Tudo é pra